De jeito nenhum! Um bloco com dois pontos! É muito legal! Deixa eu ver. 3 pontos. 4 pontos em um quadrado. 5 pontos. Ops. E esse aí, quantos pontos são? 1, 2, 3, 4, 5 e mais um. A mais que 5? Sabe o que significa? Prontos. 5 Mais um é igual a... Eu sou a 6. É hora de alguns truques. 6 menos 1 é igual